E aí, meu povo, tá começando aqui o IDCast. E vocês já sabem que ele é o maior podcast do interior. E como sempre, nós começamos aqui falando sobre os nossos apoiadores, a pessoa colocando aqui o óculos. Vamos aqui falar da Facilita Crédito, empréstimo consignados para pensionistas aposentados do INSS e para quem recebe BPC e LUAS. Olha só, tá precisando de uma graninha, tá querendo fazer uma reforma em casa, tá chegando aí também a final de ano, né? Quer deixar a casa arrumada, tá querendo resolver aí os problemas, as coisas. Pois então, menino, procura a Facilita. Fica aqui, ó, ao lado do escritório do Dr. Sérgio Onofre, no centro aqui de Quixadá, e também tem filiais em Banabuiú, com a gerência do Emerson Onofre, e também em Baratama com a Marinês Onofre. Então procure a Facilita, faça a sua simulação, veja aí como é que as coisas saem para você. Facilita Crédito, empréstimo consignado rápido, fácil, eles facilitam. E eu queria também falar aqui, se você está querendo fazer festa de aniversário, casamento, formatura, tenho aqui uma super indicação para você. Fotografia e filmagens em eventos empresariais também, produção para documentários e filmes institucionais. Sigam o perfil do Lessa, que é @Lessa Fotografia, Lessa Filmes, que aí você vai ter um profissional de excelência cobrindo o teu evento. E por fim, quero muito agradecer aqui ao nosso apoiador, o Dr. Sérgio Onofre, né, que está sempre à disposição para ajudar nesse projeto, que é um projeto tão legal, né? O IDCast tem trazido diversas entrevistas com pessoas super conhecidas da nossa cidade, seja influenciador, seja político, seja dentro da área de entretenimento, e isso, de certa forma, tem um grande impacto, né, um importante impacto social na nossa cidade. Então, doutor Sérgio, muito obrigado por esse apoio e também gostaria de parabenizá-lo pelo excelente trabalho aí que está desenvolvendo em mais de 10 municípios de Quixadá, né, com o escritório de advocacia. Muito obrigada. E vamos falar da nossa entrevistada de hoje, gente. Estou muito contente porque eu adoro mulher na política. E aí a gente vai falar hoje com a Anne Vilene Machado Nobre de Vasconcelos. Menina, é quase prima ali né? Dos antigos Braganças. Né? Natural de Banabuiú, tem 31 anos de idade, filha de Vilmar Nobre, professor. Aqui de Quixadá, ele? De Banabuiú. Professor de Manabuiú, né? É. É um nome que é bem conhecido, Vilmar Nobre. Eu Teve um fiquei trabalho bem importante aqui na CRED 12 de Quixadá. muito legal. Vamos falar sobre isso também. E também é filha da Eliane Machado, comerciante. Em 2016, formou-se em Direito, é advogada desde então. Foi advogada da Câmara Municipal de Banabuiú, onde pôde aí contribuir e ajudar muitas pessoas com assistência jurídica. Em 2020, foi eleita vereadora de Banabuiú com 651 votos. Vamos conversar hoje com a Vilene Nobre, que você é mais conhecida dessa forma, né, Isso. Vilene? Seja muito bem-vinda ao IDCast. É uma grande alegria tê-la conosco aqui. Eu quero agradecer inicialmente pelo convite e agradecer também às pessoas que estão nos assistindo. Eu espero que hoje a gente possa ter um papo aqui super fluido, né? E Uhum. leve, como tem que ser a vida e a vida na política também, tá, pessoal? A gente não pode ser tão caxias com tudo. A vida política, ela também tem que ser leve e é super importante a gente bater esse papo e poder transparecer, assim, para as pessoas que nos assistem, né? Que elas podem ver uma Vilene de uma outra forma que normalmente não estão acostumadas a ver, só vendo ali pelas sessões, né? A Banabuiú é uma cidade pequena, mas ainda tem muita gente ali que não chegou a me ver pessoalmente, ou ver só, conversou pela internet, né? Mas esse momento vai chegar, se Deus quiser. Eu quero ter o intuito de conhecer todo mundo da minha cidade, né? De poder visitar todas as localidades. E é Vamos importante. começar então falando, né? Vou deixar aqui quietinha a Vilene
figura pública e política, e vamos falar da Vilene Pessoa, Pronto. né? Fale um pouco assim da sua história familiar, né? Você falou que seu pai trabalhou no Professor. Cred 12, né? Fala um pouquinho como é esse teu espaço familiar. Pronto. Inclusive, essa parte toda introdutória, né, assim, de conhecer a Vilene Nobre foi um trabalho que a gente fez no início de campanha, quando eu decidi ser candidata, né? Mas vou me apresentar novamente. Hoje eu sou conhecida como Vilene Nobre. Por muito tempo fui conhecida como Vilene do Vilmar, do professor Vilmar, e hoje o pai que fala, né? Hoje eu sou o Vilmar, pai da Vilene, né? A gente criou um novo protagonismo, né, na nossa história, mas eu sou nascida em Banabuiú, né? Nascida e criada. Não nascida exatamente porque na época que eu nasci em Banabu não fazia partos, né? Os partos eram feitos aqui em Aqui em Quixadá. Então, Quixadá. o meu RG tem natural de Quixadá, mas assim que eu nasci, eu fui para Banabuiú, né? Nasci e me criei lá, estudei nos Possivelmente todas colégios, as crianças daquela época, quase todos, acho que 90% das 90% era quixadaense Quixadá. porque vinha nascer aqui, né? Justamente. E aí eu nasci e me criei lá, estudei em Banabuiú, nas escolas de Banabuiú, estudei o fundamental, estudava num colégio de bairro, que eu sou de um bairro simples de Banabuiú, que é o Conjunto Esperança. É um bairro periférico lá? Isso, mas importante como todos os outros e feliz como todos os outros são de Banabuiú, porque Banabuiú é maravilhoso. E nasci e me criei lá na creche também, tanto é que a maioria dos meus amigos são de lá, da creche de Alto Alegre, né? E estudei em Quixadá, no 8º ano, né? Estudei em Colégio das Irmãs. Depois eu fui para o CACD, fiquei primeiro e segundo ano, fiz muita amizade aqui em Quixadá também. E voltei para Banabuiú. Estudei no Liceu de Banabuiú. Meu pai, como eu estava falando, né, sobre a associação dele com a CRED 12, Uhum. ele é professor de Banabuiú, foi candidato a vice-prefeito também, participou do processo de emancipação política de lá. Então E tem essa veia política na sua tem, família. tem. E vem diante do meu pai, né? Que é do meu tio, Ernesto, que foi vereador, morreu sendo vereador, foi eleito e reeleito várias vezes. O meu avô também foi vereador e o meu pai também foi vice-prefeito. Então assim, a vivência da questão política, pública, já era uma realidade, então, desde a sua infância. Já tá no sangue, né? No sangue da convivência. Aí meu pai era professor de Banabuiú, hoje ele é aposentado. Foi diretor por muito tempo, é o primeiro diretor do Liceu de Banabuiú. E aí teve essa relação, né, com a creche de idoso, por isso que ele não é uma pessoa familiar para você, como você Sim. mencionou. E a minha mãe é comerciante, muito conhecida, em Banabuiú a gente chama até ela de blogueira, porque eu adoro filmar ela. E todo mundo acha muita graça, ela é muito espontânea, né? É nascida e criada no sertão de Banabuiú, lá do Muriá. Meus avós também são de lá, eu tenho um pouco de raiz porque final de semana, quando a gente era criança, adolescente, sempre ia para lá, né? Tanto é que hoje a região lá do Muriá é uma região que, além de eu ter construído minha vida lá, minha vida política foi muito sedimentada lá, assim. Eu tive uma votação expressiva nas urnas Hum, do interior, né? E também na da sede. E aí, minha história é essa. Eu fui para Fortaleza, estudar. estudar, né? Comecei a estudar em Xadá e aí transferi o curso porque em Brabo não tinha oportunidade de emprego, era bem difícil, assim, a cidade pequena, né? E eu queria muito voar, né? Que é uma realidade, assim, de muitos jovens, né, dessa época aqui, né? Você já está com 31 anos. 31 anos. E era uma galera que terminava ali o ensino médio, na minha época era Uhum. segundo grau. Terminava ali e a gente ficava, e aí, né? Vamos para onde? E acabava aqui migrando para a capital, né? Para fazer Isso. faculdade. Eu ainda peguei, assim, uma boa fase, porque naquela época, como você está falando, era bem difícil, assim, um adolescente, né, como eu, que eu terminei os estudos de 16 anos, ir para a faculdade era uma realidade muito distante, Sim. né? Hoje tem mais financiamentos, né? Enfim, todas essas facilidades para poder entrar no mundo universitário. E na época, o meu pai fez de tudo para formar. Lá em casa são 3 filhos, né? Vendo a vida hoje com 31 anos, e todo o caminho que eu percorri, eu percebo que até a vivência no interior foi boa, assim, porque eu não sabia que eu ia ser vereadora, né? Isso nunca estava não estava nos meus planos. Mas acabou dando certo. E como é importante eu ter vivido e presenciado essa vida no sertão, porque a gente acaba ali tendo
vendo de perto como é a vida do criador, né? Do rapaz que tira o leite ali, do vaqueiro. E é importante que a gente acaba valorizando Uhum. aquele trabalho que é difícil, é um Sim, trabalho muito árduo, que não tem fim de semana nem dia santo, sim. né? Você tem que estar ali todos os dias, porque a vaca não espera para tirar o leite. E hoje eu tenho essa minha experiência de vida como um escudo para mim e também como uma bandeira para eu levantar em favor dos pecuaristas, né? Na política falando. Porque como eu sei como é difícil, eu sei o quanto precisa de pessoas para estarem lutando pela valorização, né, da pecuária, valorização do preço do leite, que é algo assim que hoje dói demais nos Sim. pecuaristas ver a queda do leite. E, enfim, né, como Deus é especial assim em fazer tudo bem direitinho. Olha, Vilene, eu vou fazer você percorrer assim, 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 porque lá no final você vai ser política e você vai precisar defender com muita fundamentação todas essas matérias. Você foi para Fortaleza estudar. E Isso. aí você poderia ter ficado lá, mas resolveu retornar. É. Mas o intuito era o quê? Abrir um escritório na sua cidade? Como foi isso, assim? Sempre foi, assim, eu fui para Fortaleza, eu queria primeiro ganhar experiência, né? Eu não queria ter só a teoria da advocacia. Até aí você nem pensava em política. Não, não pensava. Participava mais como eleitora. Eu amava política, eu amava participar dos É, movimentos políticos, quem não gosta, né? mas família também, né? Participava, mas não pensava naquilo para mim, né? E aí eu fui para Fortaleza, estudei, me especializei, né? Me formei, tirei a OAB, e aí comecei a trabalhar lá. E aí Você chegou a trabalhar em Fortaleza. trabalhei em escritório em Fortaleza, trabalhei muito tempo em escritório Diógenes Advogados, escritório só de mulheres. São grandes amigas hoje, né? As meninas são todas lá do Jaguaribe. E foi lá onde eu tive minha primeira experiência com a advocacia, né? Peguei todo tipo de matéria também, assim, aí eu saí clínica geral em advocacia, né? Porque você também lida com muita gente, né? Muitas Sim, questões também. sim. E na época que eu me formei em Direito, em Banabuiú, eu acho que só tinha uns 3 advogados de Banabuiú, assim, de Hum, pessoas de Banabuiú que se formaram aqui em Quixadá, né? E eu acho que só tinha 3 ou 4 advogados, então era um ramo mais restrito, assim, tinha restrito. poucas opções. E aí, quando eu fui para Fortaleza, eu sempre tive vontade de voltar para Banabuiú. Minha mãe mora em Banabuiú, meu pai. E aí apareceu a oportunidade da Câmara, né? Eu participei do processo licitatório e aí deu certo. Aí eu voltei. Só que como lá não era uma carga horária que eu tinha que estar toda semana, né? Era só 2 vezes na semana. Eu ainda continuei trabalhando em Fortaleza. Então eu ia e voltava É toda a semana. vida do trabalhador brasileiro, principalmente do É, advogado. Você tá em várias cidades, doutor Sérgio Onofre que o diga. Caio também, né? Várias cidades ao mesmo tempo, é quase onipresente. exatamente. É tipo isso. E aí eu fiquei por mais ou menos um ano e pouco com essa rotina, né? E aí o meu trabalho na Câmara foi ficando mais forte. Muitas pessoas começaram a me procurar como advogada, né? Foi aí que começou a acender a luzinha de, Foi. peraí, eu posso entrar para a vida pública aqui. Foi porque, né, como advogada, eu conseguia ali participar muito dos bastidores, né? Você estava falando, né, que você se formou em Fortaleza e ficou ali olhando para participar de uma licitação e entrou como advogada da prefeitura. E aí, assim, as pessoas de casa, às vezes, elas não sabem como é que acontece isso. Uhum. Como você é filha de um professor que foi vereador, tem aí na família toda essa questão política, às vezes as pessoas pensam assim: ah, entrou porque alguém conseguiu para ela isso aqui. Uhum. Então fala, Indicação, é uma né? indicação, é o QI, quem QI. indica. E assim, mas como foi então esse processo? Pronto, a licitação, né, como todo mundo sabe, é um procedimento aplicável assim para os serviços públicos, né, Uhum, que faz com que as pessoas participem de forma igualitária, uhum. né, e é bem assim realmente bem complicado, principalmente para o interior, ter que lidar com essa questão burocrática de lei, né, que também, gente, eu sei que é algo muito burocrático e chato, né, sendo bem simples assim falando, mas é algo super necessário até para inibir alguns tipos de contratos que nem existam ou que de empresas que só vêm ali enganar o município e sai fora, né? Mas Uhum.
A licitação, a minha aconteceu assim, eu já trabalhava em Fortaleza e aí eu já era bem experiente ali em várias áreas. E aí, quando o Banabuiú mudou de gestão, eu disse, rapaz, agora eu vou aproveitar que eu sou advogada, né? Já sei como é que funciona e vou dar uma pesquisada aqui nos portais para ver se tem alguma Uhum. licitação em aberto. E eu não vi só Banabuiú, não, vi outras cidades também, né? E aí tinha aberto lá o processo para contratação de assessoria jurídica para Banabuiú. Isso foi em 2016, 17. 2017.2, mais ou menos, foi. 2017, meio do ano de 2017, mais ou menos. E aí eu vi lá aberta a licitação e disse, vou participar, li o edital, é igual um concurso. Né? Você lê o edital, vê se você cumpre os requisitos, junta a documentação e encaminha para o setor responsável. E aí tem dia e hora igual uma audiência. Ou seja, foi um mérito seu. Sim, né? Eu utilizei a minha documentação, meu diploma, minhas formações, minhas especializações, minha experiência, né? E participei da licitação no dia e aí analisar todos os documentos, se você cumpre todos os requisitos do edital, tá ok. O que é que faz necessariamente o advogado de uma prefeitura, né? Qual era assim o seu papel Da Câmara na Câmara? Né? Era na Câmara de de Vereadores, Vereadores. né? Então, qual é o papel do advogado da Câmara de Vereadores? O que é que você verifica ali? Pronto, o trabalho de advogado na Câmara é assessorar a Câmara pessoa jurídica, né? As Hum. pessoas confundem muito, é advogada de todos os vereadores. Não, Tipo a assim, o gente vereador tá devendo ali o leite dos meninos dele que ele não tá a pagando, pensão a ali. pensão. E vai Você, não é Não, você que vai não, não tratar desse sou eu. assunto. Não, não sou Não eu. Aí, seria o advogado da Câmara que trataria não, isso. o advogado da Câmara, ele trabalha para defender a pessoa jurídica Câmara, o CNPJ Uhum. Câmara, né? Então, a gente faz todo esse trabalho de análise também, da análise da documentação para ser apresentada em todas Sim. as sessões, análise de pauta, a gente estuda a questão da constitucionalidade das leis que entram de autoria de alguns vereadores, das leis que vêm do Executivo, Constitucionalidade da lei, tipo assim, se isso não vai estar ferindo de alguma forma a a Constituição. Constituição. Se a lei realmente é válida dentro do mundo jurídico brasileiro, né? Uhum. Então, a gente faz essa pequena análise, né? Que é algo que a gente estuda até no direito. Tem a análise que nós, cidadãos, fazemos, tem a análise que os advogados fazem, ou análise que o Supremo Tribunal Federal também faz, né? Essa é uma expertise bem interessante, porque assim, e existia alguma coisa de você olhar e dizer assim, olha, isso aqui não pode ser proposto. Isso aqui vai ferir a dignidade do cidadão no direito tal, ou seja, vai ter um embate, né? Vai ter ali uma É discordância e isso. tal. Aconteceu algumas vezes de você dizer assim, não, isso aqui não tem como. Sim, aconteceu. Acho que o mais interessante, assim, a gente acaba também aprendendo muita coisa, né? Uhum. Eu acho que um dos mais interessantes foi um projeto de lei que um vereador queria colocar um determinado espaço público no nome de uma pessoa dele, né? Só que essa pessoa era viva. E a lei explica que repartições públicas só podem ter nome de pessoas que já faleceram. Então, a lei por si era inconstitucional porque se tratava do nome de uma pessoa ainda viva. Né? Muito É interessante. bem interessante, era algo que eu não sabia, né? Não vou mentir que eu sei de tudo, porque não tenho como saber de tudo, mas foi algo que eu estudei e eu achei super interessante. E ali eu disse, realmente meu diploma de direito tá valendo, viu? Tá dando certo. E ao mesmo tempo foi te trazendo uma bagagem Sim, enorme, né? Desse mundo, assim, da Câmara, né? sim. Como eu falei da pecuária, acabou que o meu trabalho como advogada da Câmara hoje me serve como vereadora na Câmara, né? Porque acaba que eu também, como eu faço projetos de lei, eu já consigo fazer esse controle, né? De constitucionalidade, de análise da lei. E importante também porque também quando chega leis do executivo, muitas vezes algumas leis que querem ali com algum termozinho burlar todo o sentido da lei, por já ter Uhum. essa experiência de advogada, né, da Câmara, a gente já consegue ali, opa, aqui não vai dar Aqui não certo, vai né? dar certo. Aqui tá errado. E aí, como foi que começou aí o start para uma vivência política mais direta, não nos bastidores como advogada, mas como vereadora? Como vereadora, que eu decidi ser candidata, né? Uhum. Primeiro que eu levei toda essa análise que eu tive na Câmara como advogado, né? E aí eu esperava muito dos políticos e achava assim, por que que esse político não faz assim, né? E acabava que a gente dava a ideia, mas não era interessante para as pessoas, né? E aí deu aquele estalo de pensar assim, por que que eu não vou então ser candidata?
né? Eu tenho experiência, eu acho que eu sou capaz, acho que eu vou conseguir saber representar. Minha família me apoia, também tenho família política, por que não, né? E aí eu fui amadurecendo a, a ideia. E aí teve um ano que eu, antes da última eleição, né, para prefeitos e vereadores, que eu tinha conversado com meu esposo, e aí, vamos ser candidato, bora. Eu vou ser candidata a vereador. E aí a gente estava pensando em ter filho, né? Mas aí a gente desistiu e pensou em seguir o caminho da política. Mas eu desisti no meio do caminho e disse, não quero mais não ser candidata a vereadora. E aí deixei um pouquinho morno essa Mas por situação. quê? Não sei, eu tive medo, não vou Você mentir. teve Fiquei medo? insegura Por quê? Porque tudo é muito. O meu pai, ele falava muito assim: você vai se decepcionar com muita coisa, porque quando a gente analisa a política de fora, a gente vê uma coisa muito bonita, né? Acha que tudo pode ser muito Fácil, tranquilo, tranquilo. e não é, né? E aí o meu pai falava muito isso, eu acabei me sentindo amedrontada e desisti. Mas assim, Depois que mudou. essa não tranquilidade que você fala, eu acho interessante falar sobre ela, Uhum, porque a gente vai tocar no assunto, né, da questão feminina aqui, né? uhum, Mas essa dificuldade que existe no fazer política, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem essa coisa do pão, do circo, né? é, É quase como se fosse torcidas de futebol, às vezes as coisas assim até ultrapassam mesmo o limite da respeitabilidade. No seu caso, quando você teve esse medo, e aí você diz, a gente sabe como as coisas acontecem. uhum. Especificamente, assim, diretamente, qual era o seu medo? É, teve uma pessoa que, na época que eu decidi ser candidata, ela disse assim: mulher, tu vai mesmo entrar nisso? Eu disse: rapaz, vou, tô com vontade. Mas tu sabe, né, como é o sistema. Não, não sei não como é o sistema, não. Porque se tu não for dançar conforme a música, tu sabe que tu roda, né? E aí, nesses termos, né, vulgarmente falando. E aí, naquela hora, eu fiquei amedrontada com a situação, me senti mal, achei que eu ia ser rejeitada, ou então muito criticada, porque a gente só via pessoas insatisfeitas com políticos, né? Até hoje a gente vê muito isso. Muita insatisfação das pessoas com os políticos. E aí eu fiquei com receio das pessoas terem isso comigo. E aí eu comecei a me sentir incapaz por isso, mas tudo mudou Tinha depois. algum medo de, por exemplo, de uma política agressiva? Não, Não. não. Não, não. Política agressiva, não. Na época, não. Até porque na época eu era da situação, né? Uhum. E era um grupo forte na época que dava esse amparo, né? Amparo. Mas a questão da agressividade, não. Era mesmo uma questão de ter medo de não ser aceita, de ouvir o que você não quer ouvir. É uma mulher, é uma menina na Ou política. E coisa aí pior. são muitas coisas que geram na É. cabeça da gente. Mas o mais interessante é que a mesma coisa que lhe amedronta é a mesma coisa Que que o momento impulsiona, né? posterior te impulsiona. Que Te encoraja, diz, interessante. eu vou e vou mostrar que é diferente. E assim foi feito. E aí eu decidi ser candidato, né? Conversei com meu pai, com meu esposo, né? Minha família, e todo mundo falou, não, a gente apoia, pode ir, que a gente apoia. E Esse apoio familiar é muito muito importante, né? Porque importante. as pessoas esquecem, né, que o político, depois que faz ali aquele momento com o povo, volta para casa, né? E Sim, tem que ter esse resguardo familiar. e é o que eu sempre digo, sabe? Assim, porque na política as pessoas se prendem muito ao que é de fora e não é. Uhum. O que lhe dá o alicerce para você dar o seu primeiro passo, subir o primeiro degrau, é você ter o apoio de sua família. Você tem o apoio de sua família, seu pai, sua mãe, seu esposo, Uhum. né? E tios, tias, avós, aquilo já te coloca muito à frente. Porque você acha, daqui eu já tenho pelo menos o da minha família, eu tenho, né? Eu vou conquistar mais e mais agora, mas o da minha família eu tenho. Então, eu acho que a família é a base de tudo, né? É até um clichê falar isso, mas não Mas é uma deixa de verdade, ser, é. porque no bom ou no ruim é quem está do lado da gente. Então, Sim. é o início para tudo. Assim como foi minha base para eu começar a faculdade de Direito, como também foi a base para tantas outras decisões, né? Uhum. Também foi a base para poder entrar na política. Você falou assim, eu estava no partido da situação. Sim. E aí, essa coisa de estar no partido grande ou no partido da situação, isso dá mais segurança para adentrar na carreira política?
Sim, entre E aspas. por quê, né? Na época, eu pensei dessa forma, né? Eu tô na situação, então vai ser tranquilo, Uhum. né? Mas hoje, como eu sou oposição, não vejo mais isso, porque eu acabei tendo muita experiência, até porque a política é algo que o que mais importa é a sua vontade de querer ir sempre em frente e não desistir, porque às vezes, muitas vezes, no próprio grupo vai ter pessoas que não lhe aceitam. Então, é uma decisão que tem que ser sua. E hoje, ser situação ou oposição é uma coisa que, para quem quiser, né, inclusive ser candidato, é uma coisa que, assim, gente, não adianta você se apegar a isso. Na época, eu me apeguei por imaturidade e inexperiência, né? Mas hoje não precisa se apegar, porque é algo muito da gente, sabe? Em tudo que a gente vai fazer, a gente tem que colocar muito de nós, assim, muito seu eu. Você tem que deixar a sua marca. Né? Tanto é que eu sempre falo, ó, se eu sair da política, não for mais candidata a nada, eu quero deixar a minha história. E a minha história independeu de situação ou oposição, foi de mim mesmo. Você era na época Situação. da situação. Qual era, na época lá, quando você se candidatou, que ganhou as Na época, o eleições? candidato a prefeito era o Edinho, né? Edinho Edinho. Nobre, que foi eleito e Qual foi é o reeleito. partido? Porque tem, PDT, eu pergunto porque tem assim uma galera aqui que é de Quixadá, que é de sim, Quixarambi, que assiste o podcast, e aí eu acho que é interessante, né? claro. Então, e agora você é da oposição. Sou da oposição do Edinho. Da oposição. Você entendeu que deveria Sim. sair. E por que essa escolha? É, Antes de eu sair do lado da situação, né, do prefeito, atual prefeito de Manabuiú, eu fiz um discurso, inclusive, que viralizou, né? A gente teve mais de 40 mil visualizações, Ixi, desse muitas. discurso. E mais para frente a gente vai falar sobre isso, Sim, mas foi um discurso que inspirou muitas mulheres. E muitas outras pessoas também, não mulheres, né? Homens também, a tomar decisões de que você não precisa estar onde você não é bem-vindo, onde você não se sente bem, onde você não se sente você, sim. né? Então, você não precisa, não é obrigada a nada, como diz, né? Então, assim, eu fui candidata pelo lado do prefeito da época, né? E ganhamos a eleição, ele foi reeleito, eu fui eleita vereadora, a quarta mais bem votada. Foi, E foi um expressivo, né? expressivo para ser a primeira. Expressivo a primeira vez. O meu partido é o PDT, né? Você- Atualmente, ele ainda é PDT? sim. Sim. E você E eu também, também, mais oposição. oposição. Como é que isso acontece? É, Não, é porque às vezes o pessoal. Sabe aquela coisa assim? Ai, você começou aqui, se uhum, você entender de que não mais, aí você já não é mais leal, mas leal a quem? A quê? Né? A sim, gente tem que se perguntar isso também. E também porque eu acho que é, é possivelmente normal uma pessoa dizer assim, não, isso aqui para mim não é uhum, tão assim, eu acho que aqui não é bem o lugar onde eu devo ficar. sim, Mas quando você está falando de partidos políticos, as pessoas sempre colocam assim, PT, PSDB, PL, né? é, Quem é oposição, quem é centro, quem é situação. E aí o prefeito é do PDT, uhum, você é do PDT. Eu estou aqui me tratando como uma pessoa que não conhece nada de política, certo, tá? certo. Como é que isso acontece? Como é que você é da oposição sendo do mesmo partido? Pronto. O partido, ele está muito atrelado ao mandato, né? Sim. Eu tenho um mandato de 4 anos, então Uhum. preciso estar no partido até finalizar o meu mandato, né? Ou Uhum. até que se abra as janelas, que chamam, né? E aí, no caso, a janela só vai abrir no ano que vem, que é um ano Sim, eleitoral, que é sim. onde eu vou poder sair do partido que eu tô, por não me identificar mais, né, com as políticas e com as atitudes do partido, né? Mas, assim, hoje, falando assim de uma forma muito simples e popular, Sim. raramente são as pessoas que votam por partido, a gente vota muito pela cara, né? Ah, eu gosto Pela dela. conexão. Alguns, sim, são partidários, né? Isso no. Isso. Mas será? Municipalmente falando, sim. Porque assim, às vezes a gente fala assim, os partidos como PT, por exemplo, as pessoas às vezes são PT ou quem é PSDB, tucano. Uhum, É quase como uma religião, assim, é uma coisa tipo.
não vota em ninguém que não É. seja. Não, ainda existem, né, essas pessoas, mas assim, no meu ponto de vista, Hum, não é algo tão mais generalizado. Antigamente, sim, tinha muito aquela, como dizem, o né, partido, PT né? O é nome PT já pra diz, cá e né? Tucano pra cá, né, É, como se fosse duas torcidas. E hoje eu acho que não tem mais, isso já tá tá mais bem, fluido. sim, bem mais tranquilo, né? A gente acaba indo para um partido ou por uma questão de ideologia ou por uma questão estratégica, né? E em relação, você fala uma palavra interessante, ideologia, né? O PDT é o quê? Centro, né? Sim. Age como centro. É porque tá bem difícil a Centro-esquerda. É situação, tão né, do difícil partido. dizer agora quem é esquerda, quem é direita, É, quem é centro, né? Mas assim, você falou, as ideologias já não são mais, né? sim. Em que sentido? Você, por exemplo, poderia tomar um exemplo, ó, isso aqui eu acho que não. Pronto. Assim, a ideologia do PDT de início era um partido que pregava muito a união, a junção, o respeito às opiniões. E isso deixou muito claro agora com a eleição para governador, né? Que até então a candidata seria a Isolda Sela, Uhum. né? E ela chegou e simplesmente estava decidido que não era ela, sem ela ser nem ter tido nem a oportunidade de ser escutada. Menino, foi um baque popular. Agora que você entra como professora nesse bate-papo aqui nosso. Tu acredita que eu também imaginei que seria ela? Todos nós, né? Todos os cearenses esperavam que fosse a Isolda Ela Sela, teve uma grande representatividade, né? professora, né? Professora, E mulher. mulher. Eu acho que a gente anda também assim muito. O meio político ele tem ido muito para essa corrente de mulheres na política, né? Acho que a gente tem conquistado nosso espaço e mostrado que a gente pode fazer o que todos fazem também, mais que isso, fazer a diferença, que é o que Uhum, muitas mulheres têm feito. Então, assim, voltando para a política estadual, a gente imaginou que fosse isso. E uma das decisões mais brilhantes da Isolda foi sair do partido. Porque se o próprio partido, né, que é um grupo, não respeitou sequer o posicionamento dela, então por que que ela vai ficar naquele partido? E de igual modo foi comigo, do mesmo jeito, né? Então, as ideologias, as pessoas que hoje representam o partido, né, nacionalmente falando, são pessoas que hoje eu não admiro mais, não admiro. Por posturas, por posicionamentos e por decepcionou. rasteiras. Decepcionou. Me decepcionei. Então, é um partido que eu não tenho mais nenhum tipo de afinidade. Particularmente aqui cá entre nós, para todo mundo que vai assistir, Uhum. por que não ela? Por que que você acha que tiraram a Isolda e colocaram o Elmano, né? Não tiraram a Isolda e colocaram o Elmano. Na verdade, na época que a Isolda não, né, aconteceu Uhum. isso com ela, existia a união entre PT e PDT, Sim. né? E o acordo seria ser a Isolda. E aí, quando aconteceu isso, né, foi quando houve aí a ruptura entre a parceria do PT e do PDT. E aí o PDT lançou um candidato a governador, que foi o Roberto Roberto Cláudio, Cláudio, e o PT lançou um candidato que foi o Elmano. que foi o Elmano. Não tinha como ser a Isolda, porque na época ela era filiada ao PDT, né? Então, e aí o Camilo Santana lançou o seu próprio grupo, criou o seu próprio palanque e venceu as eleições, né, com a verdade. Que situação. E aí você. Que virada de página, né? Porque É, ninguém esperava um momento como esse. Estava tudo indo, caminhando muito bem. E tudo isso refletiu em todos os municípios, né? Então, e aí criou mais dois novos grupos, né? Quem era da ala Camilo Santana, quem acompanhava o Camilo Santana e quem acompanhou o Roberto Cláudio. E aí e foi quem onde eu entrei ficou no meio? e foi aí onde tudo aconteceu, né? Voltando à história do porquê do rompimento com a gestão de Banabuiú, né? Que aí eu volto até para explicar, e é sempre bom, a gente sempre Ah, tá, aqui é né? uma. Você está aqui para falar. Fica à É sempre vontade. bom a gente estar voltando a esse assunto, porque com o tempo vai caindo no esquecimento, mas é importante para que sirva como um exemplo para que não aconteça com Uhum. outras pessoas, outras mulheres, outros homens, não permitam que isso aconteça com eles. Então, assim, depois que eu fui eleita, eu não tive nenhum tipo de valorização por parte da gestão, fui esquecida.
Na verdade, quando eu fui candidata a vereador, o atual gestor, o prefeito, achava que eu não era eleita, né? Tanto é que eu participei de um... Se Eu fui pro subestimou. partido, subestimou. E aí uma mulher subestimada, É subestimada, é. subestimada não dá, né? Acho que a gente vira aí uma leoa. E assim, ele, na época que eu decidi ser candidato, lá dele me convidou para participar do partido dele. E no partido dele já tinha 3 candidatos eleitos. Então eu já entrava ali com uma dificuldade muito grande, né? Até pela legislação eleitoral, tinha toda a questão do coeficiente partidário. E os vereadores eleitos do meu partido da época eram todos vereadores acima de 500 votos. Então, no mínimo, eu tinha que tirar 500 votos, né? Uhum. Assim, falando de uma forma muito leve para que as pessoas que nos assistem possam entender. Então, eu entrei num partido muito difícil, né? E para o gestor, ele já acreditava que eu não era eleita. Mas para mim, ele dizia que eu era, né? Com certeza. Mas por trás dos bastidores, a gente sabia que não era vontade de ser eleita. Por quê? Elegeu uma mulher e uma menina, né? Uhum. Acho que ele pensava assim, não sei. Ele fazia uma leitura que talvez fosse muito difícil você conseguir, Sim. né? Na Pela sua verdade, na idade. verdade, acredito que ele me colocou, acredito não, tenho certeza. Ele me colocou no PDT só como bucha mesmo para cumprir o coeficiente, o percentual que tem que ter de mulheres em cada partido. Uhum. Precisava de mulheres. Que é uma realidade ainda que com muitas mulheres que são extremamente engajadas na política, Uhum. politizadas, de militância, inclusive, reclamam que as mulheres continuam servindo, somente assim para agregar aos homens e não Uhum. para que elas representem politicamente independente de partido, né? Sim. Hoje é realmente uma realidade não de hoje, mas de sempre, né? Que a gente com o tempo tem tentado diminuir, né? E eu acho relevante essa questão do percentual, assim, relevante no sentido de que eu acho que não era nem para ter isso, porque isso já coloca as mulheres numa situação de inferioridade. Por que que tem que ter um mínimo de mulheres? Não era para ter o seu contrário, não, porque não era para ser o mínimo de homens, né? Então, acho que já essa questão do percentual que a lei diz já deixa a gente, assim, num patamar de inferioridade que a gente não quer. Qual é o percentual? Agora, isso é 30%, trinta né? por cento. Ou seja, já deixa ali, o partido pode ter 70% homens, E 30 mulheres. Era para ser o contrário, né? ou Ou pelo menos 50 igual. 50, né? Exatamente. Então, é algo que é uma luta, né? Que muitas Nossa, mulheres gente, hoje, né, agora, na agora que eu me política. toquei disso, gente, pera. Ou seja, a gente fala tanto de igualdade É. política, isso já está na lei, equidade, Uhum, e no final das contas a gente ainda é só 30% 30. dentro de um partido. É o mínimo. Mas aí um partido pode muito bem dizer assim, não, a gente só quer os 30% mesmo. Porque se tivesse uma coisa dizendo assim, é 50%, É, pelo menos ficaria mais. Pode ter até 50%, ficaria mais igualitário, né? é. É uma luta que muitas mulheres, né, que estão na política, como por exemplo, a senadora Augusta Brito, né, algo que é uma mulher que levanta muito essa bandeira de poder. Parou? Ah, certo. Parou aí? Pode falar, Chico. Porque assim, 30% mais é de sexo oposto. Não quer dizer que seja 30% só mulheres. Ah, tá. Ixi, então, refazer? Exatamente. Isso aí não pode, assim, porque é como se você estivesse puxando o pedaço da lei para o lado da mulher. Não, mas é ótimo dizer, 30% pode até oposto. deixar, talvez. Ah, 30% do sexo oposto. então Que se for pode só ser. mulher, 30% homens. Pode ser 70% mulher, 30% homem. Ah, muito bom saber. Ou dessa forma, nesse sentido. Gente, quem tá falando aqui é o marido da Viviane, que tá acompanhando, Da da Vilene. Vilene, que tá acompanhando tudo aqui nos bastidores, viu? Que Certo, então é importante, né, importantíssimo frisar isso, isso. né, que ainda é um percentual, não deixa Majoritariamente de ser, masculino, né? né? Justamente. E aí tem essa questão de ser 30% do sexo oposto, né? Vai depender da quantidade de Vo- participantes. Você falou de ideologia. Por que é que você foi para o PDT nesse sentido? É porque a questão que é feminina, educacional, por ser um partido um pouco mais socialista, qual foi essa motivação ideológica, assim? E aí você saindo do PDT, você vai para onde?
É, o PDT, na verdade, eu fui pro partido a convite do candidato, do prefeito, né? Que era o Uhum. candidato à reeleição. Era o partido que ele hoje ainda pertence, né? O partido dele. Ele me convidou para ir, mas antes de ir, né? Ele me deu 2 opções, me deu outro partido também para eu analisar. Mas aí eu fui ver todos os princípios, né? Do Uhum. partido e realmente foi para essa pegada mais socialista e também para algumas pessoas, algumas figuras públicas que tinha no PDT na época que eu admirava, Como, por né? exemplo? Como, por exemplo, o Mauro Filho, né? Que é Uhum. um deputado que foi sempre muito votado, muito bem votado em Banabuiú. E minha família sempre acompanhou, como a gente sempre acompanhou a gestão do Edinho, né? Do atual prefeito, que perdeu várias vezes até chegar à eleição e à reeleição. A gente sempre acompanhou ele, sabe? Então a gente tinha essa fidelidade a quem ele apoiava, né? Então, eu me senti bem à época de estar no partido. E hoje eu ainda estou estudando a questão de para qual partido eu vou. Claro que por toda a minha conjuntura política, por toda a minha história política e decisões políticas que eu tive, eu tenho uma afinidade com o PT, né? Não vou negar, respeito todas as opiniões de quem é partidário e apoia outro partido, mas é por uma questão de afinidade, também por figuras políticas que eu respeito muito, admiro muito, que estarem no PT. Eu cito o exemplo do Camilo Santana, Sim. que foi uma pessoa com quem eu me aproximei bastante desde a eleição para governador, né? Que já já eu vou mencionar também dessa situação. E eu admiro também outras pessoas, tem o próprio Guimarães, né, que é um conterrâneo da minha mãe, lá da terra de Senador Pompeu, e a Luiziane também, meu amigo Catanho, com certeza vai assistir essa reportagem. E são pessoas que levantam bandeiras, sabe? Isso eu levo muito isso para a Câmara, porque não é todo mundo que levanta a bandeira e segura até o final, não, viu? E o PT ele tem muito essa bandeira de representar bem as pessoas mais humildes, né? Então, tem esse trabalho mais social. E eu admiro, mas isso não quer dizer que eu vou para o PT, não existe ainda nenhuma definição sobre qual partido. Você é uma pessoa que está mais, então, ligada ao que chamam de esquerda, Sim, ideologicamente. ideologicamente. Espiritualmente e desde criança eu vivencio isso. O meu pai, né, sempre acompanhou esse lado, né, no Brasil. Então, é algo que me inspira, né? Meu pai é uma das minhas maiores inspirações, assim, como pessoa, como político, como temperamento também. Tenho um jeito muito parecido com o dele. Você falou do Camilo, né? Que você disse que ia desenvolver, assim, essa Uhum. proximidade. Como é que se deu, assim? Inclusive, você teve recentemente uma reunião política, não foi? Sim. Com ele. Então, fala um pouquinho pra gente sobre essa aproximação. A aproximação com o Camilo se deu justamente na ruptura de PDT e Hum. PT, né? Eu, como mulher, me senti muito ofendida por tudo que a Isolda passou, Isolda Sela, Uhum. né? E aquilo fez com que eu tomasse algumas decisões de posicionamento que a vida me cobrou, né? A Uhum. população de Banabuiú também me cobrou. Com o rompimento, PT e PDT, abriu-se as 2 chapas, né? Roberto Cláudio e a outra é Humano. Na época, eu ainda era da base do prefeito, mas o prefeito seguiu para o Roberto Cláudio. E eu não concordava nem com o estilo de política do Roberto e também nem com o PDT, né? Não concordava mais com a linha, com o Uhum. raciocínio político do PDT. E aí apareceu a oportunidade, né? Aí a opção do Elmano. E por que que eu apoiei o Elmano? Apoiei Hum. junto com mais 5 vereadores, né? Apoiei Lula, Camila Elmano à época. Nós apoiamos e tudo se deu por essa questão de da ruptura com a Isolda, teve aquela questão feminina, Sim. né, de se sentir. Mas, mais do que isso, eu acompanhei o Camilo por tudo que ele fez por Banabuiú, né? E Banabuiú tem um histórico de crescimento muito grande, de progresso, mas tudo por causa do governo do Camilo Santana. Enquanto ele foi governador, né, ele ajudou muito Banabuiú, mandou inúmeras obras,
que até hoje acontecem, né? Então, ele mudou a realidade do nosso município e ele trabalhou, foi governador de todos, o que é mais importante, né? Quando ele foi eleito governador, ele desceu do palanque. E aí apoiou, ajudou a todas as prefeituras, né? Todos os municípios e todos os municípios crescerem de igual modo. Então, por essa gratidão, por ele, por admirar ele como pessoa, como político, eu tomei a decisão de apoiar o Elmano, né? E fez com que criasse ali uma situação muito complicada dentro do município, porque o prefeito de Manaus não aceitava, né? Ele queria que todas as pessoas que fossem do lado dele apoiassem quem ele mandasse. E eu não sou assim. Eu gosto de fazer o que eu acho que é certo, que eu vou dormir tranquila e é o meu posicionamento, né? É o meu posicionamento. Então, ali chegou a hora de eu falar. O meu inconsciente disse: e aí, Vilene? Você vai porque é o conveniente ou você vai porque você acredita que é o certo, né? E aí eu fiz o que eu achava que era o certo. Apoiei o Elmano, né? Apoiei candidatos da base do Elmano e aí foi onde Como houve o foi essa rompimento. conversa sua com o prefeito Edinho, né? Como foi uma coisa, é, não parece tranquila, pelo Não. que você fala, Uhum. mas foi algo assim, uma discussão, digamos, pública, colocada para que todas as pessoas, ou foi algo mais entre você e ele, numa conversa, ou foi uma exposição pública do Não, desagrado? não, foi tudo conversado. Hum. Tentado, né? Porque por inúmeras vezes eu tentei o contato para explicar o meu posicionamento, explicar porque eu iria apoiar outros deputados e não os dele, né? E não tinha êxito, assim, eu tentava de todas as formas e não tinha. Até que a gente deu a última tentativa e aí a gente conversou, expliquei. Na época que a gente conversou, não tinha a decisão ainda de governador, né? Só de deputados. E aí foi quando eu falei que ia apoiar meu deputado estadual, que é um grande amigo da gente, advogado também, pessoa que me ajudou muito na área jurídica, né? Que é o Aldir Mota. Hum. E aí disse que iria apoiar ele, até porque eu já tinha feito um compromisso bem antes, quando eu nem ainda estava candidata, né? E aí, até então, tudo bem, né? Para ele, tudo bem, que eu fosse apoiar o estadual, mas aí o federal apoiaria o dele. Só que depois que encerrou a conversa, portões fechados, tudo mudou. No outro dia, tudo mudou. Já era diferente comigo, o tratamento comigo era diferente. Em que sentido? No sentido da gestão não apoiar em nada, Não te escutar? não me escutar, não poder ajudar alguém que tivesse me ajudado ali com um emprego mesmo, ou com um apoio na questão de saúde, um acesso. Não tinha. Ou então, ou seja, você se candidatou, ganhou para ser uma figura decorativa. Sim, A ideia era que você fosse essa figura decorativa e exatamente. você não aceitou. É Não isso? aceitei, justamente. Você matou a charada aí, exatamente. Eles achavam que eu ia ser eleita e ali só ser ali um ator Viver. coadjuvante, É. né? Só participar daquilo ali e balançar a cabeça, mas não fui educada para isso, não é o meu perfil, né? E aí, quando chegou a eleição para deputados, governadores, né, e presidente, foi a hora de decidir. E aí eu decidi ficar do lado que eu achava certo, do lado que eu achava Uhum. que Sim. politicamente, eu tinha que. Se as pessoas me cobravam, Vilene, eu quero que você faça pelo nosso município. Pois do mesmo jeito para a escolha para governador. Eu escolhi quem fez pelo meu município, né? Uhum. O outro lado, o Roberto Cláudio, não tinha feito nada pelo município, não tinha uma história, né? E o Camilo tinha toda uma história dentro do município de Banabuiú, né? Como é que você, então, agora como oposição, né? Como situação, com certeza você tem condição de avaliar, porque você estava dentro da gestão. Sim. E agora, podendo falar como oposição, né? Como é que você, então, avalia a gestão do atual prefeito, que é o Edinho, né? Sim. Então, como você observa e também é, houve algum erro na gestão dele, assim, houve um erro maior Teve. ou e também um acerto maior também? Sim.
Você é capaz de analisar isso? Sim. Eu concluo, assim, a gestão, né, do atual prefeito do Edinho como uma gestão que faz o que é para ser feito. Paga funcionário em dia, as secretarias fazem, algumas fazem o básico, o básico do básico, e outras não têm protagonismo nenhum, né? Quais Mas secretarias, por exemplo, assim, que você que não tem entende? protagonismo, Sim. a de assistência social não tem. Não tem vida, não tem projetos municipais dentro do município e não faz o que uma assistência social tem que fazer. E o básico do básico? O que você Quem acha? faz o básico do básico é a saúde. Hum. É o básico do básico, mas falta remédio, o que nem é o básico do básico, né? Mas a saúde faz o simples e tem que avançar, precisa avançar. Mas é bem difícil, assim, porque atualmente o secretário de saúde de Bonabuiú, ele não tem formação na área da saúde, né? É difícil uma pessoa gerir uma pasta que ela não tem conhecimento. Essa Ele pessoa não não é, tem, então, não, não é da área da saúde. não. Ele é filho do prefeito. Ah. Filho do prefeito e engenheiro elétrico, se eu não me engano. E antes dele era a irmã dele que era enfermeira. E até aí tudo bem, né? Tinha capacidade técnica para o cargo. Mas hoje o que tem, Uhum. não tem. Então é difícil, né? A gente é até difícil, assim, exigir tanto de uma pessoa que não vai ter conhecimento para poder explorar aquela secretaria e fornecer o melhor para as pessoas, né? Então, tipo, É uma pasta muito importante dentro do município, né? Juntamente delicada, né? delicada, né? A saúde e a Saúde, educação. educação, bem delicada. E a saúde, ela tem muitas dificuldades, a gente sabe, todas as pessoas sabem, mas eu acho que a falta de vontade de querer fazer algo a mais pelas pessoas é o que falta, a humanidade, que eu acho que é o que deveria mais ter dentro da parte da saúde, né? Então, em Banabuiú, a gente tem uma saúde que falta remédio, a gente tem posto de saúde que às vezes não tem médico, nós temos a falta de carros para pessoas que fazem tratamento em Quixadá, até em Fortaleza também. E tem muita questão política, né? De isso tudo só funcionar em favor de quem vota na Hum. gestão. E quem não vota não tem direito, né? Que é algo que eu estava conversando. Por exemplo, eu sou vereadora de Banabuiú, sou eleitora de Banabuiú, né? Hoje eu sou oposição. Mas se eu disser assim, amanhã eu preciso de um carro da saúde porque eu tenho uma consulta no HGF. Não tem porque eu sou oposição. E não é porque não tenho carro, é porque eu sou oposição. Agora, se eu disser, não, hoje eu voto com vocês, aí tem 10 carros. Isso tem impacto, por exemplo, é só para eu entender mesmo. Um líder comunitário de uma comunidade da zona rural que teve um posicionamento de oposição à gestão. Uhum. E aí, se esse líder comunitário precisar de um socorro nesse sentido, não vai ter. É Sim, isso? desse jeito. E aí volta a análise do que eu tenho a dizer sobre a gestão, como eu avalio Uhum. a gestão, né? É uma gestão que faz o que tem que ser feito, o básico, né? Porque se você entra dentro de uma prefeitura, você assume o compromisso de a partir dali gerir. É igual a sua família. A partir do momento que você vira pai, vira mãe, você tem a responsabilidade de cuidar da sua família, né? De gerir o lar. Então é do mesmo jeito a prefeitura, né? Então, se você entra, você faz aquele compromisso de que as coisas funcionem, pelo menos o normal, o básico, né? Fora isso, é criatividade, é ousadia de fazer diferente. E aí, além dessa análise, nós temos também hoje uma gestão que funciona em cima de ameaças, né? Nós temos hoje funcionários públicos, né? Contratados e concursados que são ameaçados a todo tempo, que são coagidos. A Vilene ameaçada de Do coisas quê? mais bárbaras? Não, não isso. Mas numa ameaça de que você precisa postar tudo que a gestão faz, você precisa estar presente em tudo que a gestão faz. Você não pode ser amigo da Avilene Nobre, nem de outros vereadores que são oposição, porque senão você está fora da gestão. E isso acontece de verdade. Eu tenho amigos, né, que eu tive durante a minha vida inteira, antes mesmo da política, que hoje eu não tenho mais por política. Que não anda na minha casa, que Precisaram se não fala. afastar. Sim. Ou se afastava da Avilene, ou estava fora da gestão. E a gestão de Banabuiú é essa, hoje. Então, por que é que você está causando tanto medo? Não, porque assim, é,
quando a gente fala assim, se afaste dessa pessoa, é porque de alguma forma ela está incomodando. É. E em que ponto foi? Se tornando oposição, mas assim, começou a haver um certo receio da sua figura nesse sentido, Uhum. assim. Eu acredito que, porque desde o início, eu sempre fui eu, nunca esperei por ninguém e eu nunca me deixei ser dominada por ninguém também, né? Eu sempre mostrei sempre deixei muito claro para que que eu vim, né? Por que que eu estava ali, Uhum. né? E eu vim para fazer a diferença, né? Tanto é que hoje as pessoas me chamam de diferenciada. Teve até a música da campanha Uhum. que o pessoal até hoje pegou, né? Essa palavra. Mas eu acredito que eu incomodo pelo fato de que eu sei caminhar com as minhas próprias pernas, né? Que eu não fico esperando outras pessoas e nem fico ali debaixo da sombra de ninguém. Tudo que eu fiz desde que eu fui eleita, eu fiz só com a ajuda da minha família, do meu esposo, né? Que me ajuda bastante. Alguns projetos que eu fiz, alguns eventos que eu faço até hoje. Então, tudo eu fiz só, não esperei por ninguém, sabe? Porque eu acredito que é isso que incomoda, essa questão de, aquela menina ali me incomoda, aquela mulher me incomoda porque ela sabe caminhar com as próprias pernas, ela não me pede autorização pra nada, ela não pede meu parecer. Pra nada, ela só vai. E é isso, né? É, você, em relação à sua gestão, a sua, né, como vereadora, é, quais são, assim, como você se avalia nesse sentido? O que é que você acha que é uma grande plataforma sua e que de alguma forma você poderia dizer, olha, isso aqui eu consegui nesse tempo que eu estou, isso Uhum. aqui fui eu que fiz. Meu maior diferencial, desde que eu decidi ser candidata a vereadora, foi porque eu nunca parei de andar, nunca parei de visitar. Quando eu comecei a andar na campanha, eu sempre perguntava: o que é que você acha que um político tem que fazer para o eleitor, né? E era unânime. Todo mundo dizia assim: rapaz, eu acho que o político tem que continuar andando, porque o político só anda de 4 em 4 anos. E eu nunca parei, nunca parei, né? Não sou eu quem estou falando Você isso, as não pessoas falam isso. abandonou. Não. Uhum, Continuei andando, continuei presente nas comunidades, levando as reivindicações para a Câmara, fazendo o que estava no meu alcance para fazer, sim. fazendo o meu papel de vereador. Então, isso foi um grande diferencial. Tanto é que em Banabuiú não se tinha esse costume assim da gente ver vereador, prefeito andando na casa do povo depois da campanha, não, não tinha. E aí, como o meu pai disse, parece que a Evelyn botou o povo para andar. Porque aí eu criei esse novo estilo de política, né, de continuar presente. E que bom que estimulou outras pessoas, outros políticos a andarem, né? E aí eu nunca parei. Mais do que isso também, né? A gente acaba fazendo muitas amizades, né? E você acaba sendo a esperança de dias melhores para essas pessoas. Mas se eu pudesse resumir, o meu mandato seria isso. Mas tem outras conquistas Uhum, que eu alcancei sozinha, né? Tem, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, né? Que a gente conseguiu, na verdade, a Casa da Mulher para Banabuiú. Foi uma emenda do deputado Aldir Mota, na época, que encaminhou para Banabuiú, mas não foi aceita, né? A E Casa da aí Mulher Brasileira, ela trabalharia diretamente. é um centro de referência. A mulher, a de Banabuiú, a gente queria trazer uma outra roupagem, porque a Casa da Mulher Brasileira, nacionalmente falando, ela busca amparar as mulheres que são vítimas de violência doméstica, né? Tanto é que Uhum, tem algumas que têm abrigos e tudo. A de Banabuiú seria uma casa que funcionaria em favor dessas mulheres que são vítimas de violência, mas também que funcionaria para outros assuntos femininos, né? saúde. Saúde, assistência social, para a questão também do emprego e renda. Então, a gente fazer uma parceria, né, para levar Uhum, cursos profissionalizantes, que eu acho que é isso que faz a maioria das mulheres ainda ter um apego, assim, na questão que a mulher que sofre violência, né, em casa, acaba sim, por uma dependência financeira, se submetendo àquilo e não abandonando lá. sim, geralmente é mais por dependência financeira. Exatamente. Então, a gente tinha esse interesse de fazer uma capacitação para que essas mulheres se sentissem capazes, né, de seguir em frente. Mas, como eu te disse, né, o prefeito não aceitou a emenda e aí caiu por terra, assim, um grande sonho, Mas né? ainda é um sonho? Sim, Hum, tenho certeza que eu vou realizar.
né? E tem também outra verba que a gente conseguiu, que foi uma para a criação do prontuário eletrônico na saúde, né? Que também traria aí como é que diz, um conforto maior para as agentes de saúde. Banabuiú tinha toda uma parada, era uma emenda de um valor muito significativo, mas também não foi aceito. Então, essas lutas, assim, do político tradicional, né, de buscar ali recursos, foi feita, né, está sendo feita. E que pena que eu não consegui concluir, porque eu precisava dessa parceria com o município, né, é necessário. Mas fora isso, a gente se inventa e reinventa, né? Nas limitações é que a gente faz isso. Hoje eu tenho um programa que eu faço que é um projeto, né? Que é o Natal Encantado, que eu faço no bairro que eu nasci e me criei, que é a creche, né? Que é para a creche Alto Alegre, eu faço para as crianças de lá. Todos os anos a gente faz isso só o meu grupo mesmo de amigos que se juntam para fazer acontecer. E aí a gente leva brinquedo, comida, atração musical, teatro para as crianças de lá. É um momento bem legal, que a gente faz todo o mês de dezembro, né? De todos os anos. Fora isso, teve uma época da pandemia que eu fiz a doação do meu salário para comprar tudo em cesta básica. Esperei uma atitude do governo, não teve, então eu fui lá e fiz. Então, acho Você que doou seu salário sim. de vereadora? Na época acho que era 4.700, mais ou menos. Aí quando eu recebi, eu comprei todinho em cesta básica. Aí eu comprei em todos a grande maioria dos comércios de Banabuiú, porque na pandemia quem sofreu não foi só Sim. a gente, né, consumidor, mas o próprio dono do comércio, né, que aí ficou ali bem parado e aí foi uma forma de ajudar as duas. Então, assim, é um exemplo da situação que eu te disse de saber caminhar sozinha. Eu não esperei, pedi, mas não deu, então eu fui lá e fiz. Essa ovelha desgarrada que não está tão desgarrada mais, Não. né? Que já vê aí novos horizontes. Sim. Pretende se candidatar a prefeita? O meu nome está à disposição, né? Hoje Uhum. eu participo de um grupo de oposição muito forte. Na verdade, acredito que a oposição do Banabo nunca esteve tão forte como está agora, né? E nós temos o apoio do governo do estado para isso. E o meu nome está à disposição. Você sente o apoio do povo? Sim, Porque assim, eu vi o seu Instagram, né? E como eu estava falando com você nos bastidores, assim, gente, sempre que a gente vai trazer um novo entrevistado aqui para o IDCast, eu stalkeio, assim, eu quero saber quem é essa pessoa, deixa eu conhecer. E aí eu vi, né, você. E eu ia falar a palavra sempre em campanha, depois eu fiquei pensando, gente, eu acho que isso é um pouco pejorativo, uhum, né? Porque a gente olha para o político e diz assim, ah, ele está vindo na minha casa porque está fazendo campanha. Na uhum, verdade, ele só está ali alimentando ainda uma conexão que ele começou a construir com aquelas pessoas daquela localidade que ele iniciou. Que eu acho que é uma sensação muito forte do povo quando é em época de campanha que o político vai, que se senta na mesa, que conversa com as pessoas, que fazem aquelas reuniões com as lideranças, uhum. que come ali da galinha, cabidela, do suco, e aí de repente aperta a mão, abraça, e de repente quando passa isso, desaparece. Eu acho que cria ali, começou a criar uma relação que não deixa de ser uma relação afetiva de Sim, algum modo. E aí, quando ele não aparece mais, é como se essa conexão tivesse quebrado e as pessoas se sentissem, de certa forma, abandonadas por aquelas que elas acolheram. isso. E eu vi que você ainda está aqui mantendo conexões com essas pessoas. Você sente o apoio para o seu nome, mesmo que de repente o partido, né, o partido que você vai adentrar, Uhum. entenda que não é o nome, né? Sim, Mas você sente que existe um apoio à sua pessoa sim. para prefeito, para prefeita? Porque você disse que você está no, no pleito aí, possível você tá em primeiro lugar, é isso? O nome tá para jogo, como O nome diz, tá né? para jogo, né? Você estava comentando que você está em primeiro, você fez um comentário, né? O possível nome, outro nome está em. Sim, tem outros nomes, né, na oposição, e Sim, até aí. mesmo na base do prefeito tem os nomes, né? Mas no nosso grupo de oposição nós temos alguns bons nomes, né? Uhum. E o meu nome está à disposição, como eu falei, né?
tá à disposição. A gente e o que nos motiva a seguir em frente é justamente o apoio do povo, né? Que você me perguntou se eu sinto essa vontade do povo, né? Na verdade, é o que eu mais sinto e, na verdade, é o que não me deixa desistir. Porque eu não gosto dessa palavra desistir, mas não vou mentir que às vezes a gente cansa, né? Se decepciona e dá vontade, mas eu não gosto de desistir, eu gosto de seguir em frente. Realmente, só se Deus não quiser que eu continue mais na política, mas a vontade do povo é o meu maior combustível de seguir em frente. Quando eu ando, ai, Vilene, não saia, permaneça, tenha força, a gente está com você, a gente acredita em você. E isso é muito leve, assim, acontece de uma forma muito tranquila, sem perguntar, né? Nós temos algumas pesquisas, inclusive até uma recente que eu postei no meu Uhum. Instagram, né? Que eu pontuei, né, com 90% de popularidade. E isso É é muito. o resultado de um trabalho que é feito com muito respeito, com muita verdade, que é o que é mais importante. Né, a gente poder jogar aberto com nossos eleitores, né, e falar, eu nunca escondi para nenhum eleitor meu, para a população, tudo que eu passava, tudo que eu vivenciava, eu nunca passei mão na cabeça de ninguém. Então, desde que eu fui eleita, as dificuldades que eu passava, as dificuldades dentro do grupo que eu participava, né, do grupo de antes da situação, tudo isso eu externava, assim, conversava com, olha, gente, tá acontecendo assim, se lá para frente eu não conseguir continuar, é por isso, é por vocês, não é por mim. Então, assim, voltando à história do rompimento, se eu estou num canto onde eu não sou bem-vinda, que eu não sou valorizada, que a minha voz não é importante, que só a minha figura para estar ali, bater a foto e marcar a presença ali na Câmara e votar assim para tudo, isso não me agrada e nem agrada quem votou em mim, porque quem votou na Vilene votou esperando um político diferente. E é isso que eu tenho mostrado. Eu acredito que com essas andanças, né, sempre constantes, eu provei para as pessoas que eu sou diferente e que dá para ser diferente na política. Tem espaço para mais novas pessoas terem esse tipo de postura, que é o certo, né? Se você se candidatasse e caso ganhasse, seria a primeira mulher prefeita de Panabuiú? Sim, eleita, sim. Bonito, né? Seria interessante você me contar como é ser mulher casada. Você é mãe? Sou mãe da Cecília. Tem quantos anos, Vai Ceci? fazer 2 anos, 2 anos. próximo mês. Então, como é? Porque nós, mulheres, acabamos que a gente não deixa de ser uma coisa, não tem essa liberdade que muitas vezes o homem tem, né? É. É pai, é profissional, mas aí tem condição de não pensar na casa, não pensar nos filhos, não Uhum. pensar para se dedicar. A gente pega em todas as frentes, a gente só vai adicionando É. coisas, né? Somos múltiplas. É. Isso às vezes é muito cansativo, principalmente quando se fala de uma vivência pública como mulher, né? Isso. Sofreu muito machismo, Muito, sofro até hoje, né? coisas tipo O mundo político, emocionada. a Será política, que chama de emocionada? Ou que você não tem força? eu acho que a política, sim, o meio, né? Uhum. Político, ele é muito machista. Muito, porque se você hoje for para uma reunião política, você analisar assim, só visualmente, você vai ver ali que tem 12 homens, uma mulher. Uhum. Ou então, 12 homens e nenhuma mulher. Ou a mulher que está ali não vai fazer parte de nenhuma chapa, ou Uhum. de nenhum grupo político. Não. É um meio muito machista, assim, ainda, de achar que as coisas só funcionam se tiver um homem por trás. Uhum. Né? Tem muito isso, né? Infelizmente. Mas a gente tem lutado para mostrar que a gente pode ser diferente, que a mulher também pode representar, que não precisa de um homem. Claro que hoje eu tenho um grande homem do meu lado, que é meu esposo, que me ajuda bastante, que incentiva, né? Que gosta de política também, Que gosta é que importante, é né? A importante. gente não está falando aqui de homens contra mulheres, mas de De parcerias, né? parcerias, justamente. Então, eu tenho meu esposo que me dá todo esse amparo também, né, de poder caminhar junto comigo, visitar. Tanto é que o meu esposo, o Júnior, ele é de Morada Nova, mas ele é praticamente do Banabuiú, porque eu botei ele lá dentro
dos meus grupos ali da política, ele hoje acho que conhece mais gente do que eu, se duvidar, no Banavuiú. E dá para conciliar carreira política, maternidade? Como é que fica A isso? gente dá um jeito, né? Mas dá certo. Bota a menina aqui. Eu levo a Cecília também para alguns eventos políticos, algumas visitas, né? Tanto é que às vezes a gente sai pro interior, o povo pergunta logo, cadê a Cecília? Por que que não veio? E a gente vai se adaptando. Você sente que existe uma conexão com com as eleitoras, Mulheres, as mulheres? sim, bastante. Ou você sente machismo por parte das mulheres? Porque o machismo é estrutural, Sim. né? Então tem mulher que diz assim, eu já escutei, eu não voto em mulher. Mulher para estar dentro de casa, fazendo as coisas dentro de casa, cuidando da família, porque política é coisa de homem. É. E aí a gente sabe assim, uma mulher sendo machista, mas na verdade o machismo é estrutural, ele está ali dentro de assim como o racismo, assim Uhum, como a homofobia, a gordofobia e todas uhum. né, essas coisas. Mas você sente esse acolhimento por parte das eleitoras? Sim, das eleitoras, sim, né? Por mais que tenha assim, um pouco de machismo em algumas mulheres, acontece, né? Que é muito triste, né? Por tudo que a gente já viveu, pela época que a gente vive hoje, mas pelas eleitoras eu sinto um acolhimento maior, assim, de se sentir em casa, Hum, né? Das mulheres que eu tenho convivência ali, das minhas eleitoras, eu me sinto abraçada por elas. De fato, assim, não sinto nem, até hoje não senti por parte das eleitoras, né? Dos eleitores em geral, nenhum tipo de diferença. Acontece muito, assim, um pouco de diferença de uma outra candidata mulher, ou da esposa de um candidato, existem comparações, tipo assim, muitas. ai, fulana. É porque às vezes, quando essas é uma das perguntas que estavam aqui na minha pauta, né? Além dessa questão Uhum, da oposição e tal, porque geralmente sobre nós recai muita comparação. sim. Ela é mais bonita, ela é mais feia, ela é mais simpática, ela é menos simpática, ela é mais mãe, ela é menos mãe. Tem isso. Pior que tem. Na campanha teve muito isso, né? Ah, mas a minha vereadora é mais bonita do que a sua, mas isso é tão irrelevante, né? É, Muito irrelevante. Mas eu acho assim, esse preconceito ainda existe meio que, às vezes, entre as próprias candidatas, assim, de uma querer aparecer mais do que a outra, ou tomar a pauta que uma fala. Ah, a Vilene estava falando daquilo ali, estava levantando o nome dela, eu vou começar a falar também. Então, assim, a tal da sororidade, às vezes, não existe, né? Mas é algo que a gente acaba tendo que fechar os olhos e seguir em frente, pensar sempre em frente, não, porque se na política você for olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, ou olhar para trás para tudo que já passou, você desiste. O segredo é olhar sempre em frente e esquecer todas essas situações que acontecem, né? Que a gente se chateia, porque no fundo, assim, no fundo não, nós somos humanos, né? A gente é político, mas a gente é humano. Então, a gente se magoa, a gente tem um chora. impacto, né? Tem, tudo tem. Uma palavra, né? Uma palavra de Mas isso é bom, inferioridade não também. é? Porque eu acho assim que a gente tem que também parar com essa coisa de dizer, você é uma pessoa pública, você não pode ser emocional, você não pode ficar magoado, né? Com uma situação. Um dia desses eu vi uma pessoa pública, né, dentro de um avião, depois eu vi também uma dentro de um banheiro de um aeroporto, né, Uhum. ali na sua vivência de Mal. gente Uhum. normal e sendo super escorraçado, né? Eu vi tanto de partido X como do outro partido. E as pessoas esquecem que essas pessoas públicas são gente, Gente, né? Eu acho que talvez o feminino traga esse aspecto mais humano, né? sim. Até porque somos cíclicas, então acho que A questão da mulher na política, ela traz muito isso que eu acabei de falar, de você se sentir um pouco mais em casa, porque acho que nós, mulheres, nós temos essa facilidade de transparecer que nós somos nós, né? Então, eu lhe represento como mulher, como mãe, né? E a gente deixa transparecer muito para as pessoas, como mulher, é, que tudo é muito natural, que não existe, pelo menos eu tenho trabalhado muito isso, de que não existe, aqui é a vereadora e aqui o eleitor. Não existe isso. Nós somos todos iguais. Eu sou empregada do povo, né? Fui eleita para representar as pessoas de igual modo. Então eu sou igual a você,
E ponto. E a gente acaba vendo que na política, alguns homens querem criar esse patamar de superioridade sobre as pessoas, né? E isso não é o certo, porque nós somos empregados do povo, assim como o prefeito também é, né? Então tem muito isso, assim, né? Esse preconceito. Na época que eu amamentava, a Cecília, eu sentia muito assim o receio das pessoas, sabe? Quando eu ia amamentar em público, ai, mas vereadora amamentando, uma coisa que é normal, gente. É normal, isso não tem nada a ver, é natural Natural. do ser humano, né? Até falando uma vez com um padre de Bonabuiú, conversando com ele, eu disse, ai, mas eu morro de vergonha, porque o povo olha. Aí o padre disse, rapaz, isso é natural. Deus lhe fez assim, para amamentar. Então, o problema é de quem julga. Eu acho que o problema tá maior em quem tá julgando, não em você. Tá vendo o natural, né? Então, assim, como mulher, eu tenho transparecido muito isso na política. De que eu sou como todos. Nós somos todos iguais e a gente vai seguir a política desse jeito, né? Anne Vilene, né? Isso. Está aqui para você falar com o público, para a gente ir encerrando essa entrevista, mas desde já gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade, Uhum. a sua disposição também de responder a tudo sem solicitar nenhum tipo de corte, gente, que às vezes as pessoas pedem, não, ó, isso aqui eu não quero que coloque, mas ela se disponibilizou a responder tudo, né? Eu perguntei, posso perguntar tudo? Pode perguntar tudo, que eu vou falar. Então, assim, quero muito agradecer a sua disposição, a sua disponibilidade, desejar muita sorte também na Obrigada. sua carreira, tanto como mulher, como política, e deixo você aqui com o nosso público para se despedir. Pronto. Inicialmente quero agradecer a você, toda a equipe, né, do IDCast, por ter me convidado a estar aqui hoje, a gente ter essa conversa bem tranquila e bem simples, como tem que ser, né, sem muita exigência, assim, né, comportamental. Que bom, eu me sinto muito feliz em poder ser quem eu sou, também na frente das câmeras, né. Então, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. E quero também agradecer a todos que estão nos assistindo, né, por acompanhar mais uma entrevista da vereadora aí de vocês, a Vilene Nobre. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos no penúltimo ano, do meu mandato, que se encerra próximo ano. Espero que eu tenha até então atendido as expectativas como vereadora, que eu tenha feito realmente o meu papel. E espero que em 2024, né, quando encerrar o meu mandato de vereadora, eu tenha deixado aí uma história de resistência, uma história de verdade, né, para todos os eleitores, para todos os banabuenses, para todas as crianças que um dia vão ser eleitores também. Espero que a minha vontade de querer fazer diferente, de querer inovar, de ser tão aguerrida à frente de tantas dificuldades, seja inspiração para outras pessoas que querem também ser candidatas. Vale a pena sim. Quem tem seu sonho de ser candidato a vereador, a prefeita, a deputada, a presidente, vale a pena. O sistema não lhe engole, né? Essa foi uma frase que na época me fez medo, mas hoje não faz. Pelo contrário, você pode ser você sim. Então, eu espero que quem nos assista hoje, né, está nos assistindo hoje, se tenha se sentido tocado por alguma coisa que a gente conversou e que eu possa ter chegado até sua casa de uma forma leve e de uma forma que eu sempre sou quando eu vou na casa de vocês. Então, quero agradecer a todas as pessoas que fazem com que tudo isso aconteça. Obrigada, pessoal. Obrigada a Muito você. obrigada. E é isso, minha gente. Até a próxima entrevista aqui do IDCast, o maior podcast do interior.